Bom, pessoal, boa tarde. Foi um prazer aí imenso ter o primeiro episódio aí do nosso Café Hub, seria a questão das entrevistas, né? Começando com um grande amigo aí, que eu tive a oportunidade de trabalhar, a gente ainda troca muita ideia aí, questão de conhecimento, aprendo muito com ele e tal. E eu achei legal trazer o nosso Luiz Henrique Miranda aí, mais conhecido como Miranda, né? Para a gente fazer o primeiro episódio do Café Hub com entrevista e a gente trocar uma ideia, até para ficar algo que a gente compartilhe conhecimento e assim por diante aí, beleza? Então, deixar um pouco aí a palavra com o Miranda. Fica à vontade aí para dar uma apresentada em quem você é aí, cara. E seja bem-vindo e muito obrigado pela participação, viu, cara? Opa, valeu pela oportunidade aí, Beto, para começar. Muito Opa, legal, acho que essa ideia de compartilhar conhecimento do mercado de trabalho em si para todo mundo. Acho que na minha época, quando eu estudei na faculdade, na FAFIB, não tinha isso. E eu vejo que é uma boa oportunidade realmente conhecer como que o mercado de trabalho funciona, e qual é o dia a dia, como que é as tecnologias e assim por diante. Bem legal. Valeu. Opa, que isso, cara. Seja bem-vindo. Então, eu vou fazer algumas perguntas, Miranda. Até a galera também, acho que vai acabar fazendo alguma pergunta aí para você também, tá? E aí, cara, tipo assim, eu acho que é legal a gente começar do princípio do início, sabe? Assim, como que tudo começou, assim, como que você pegou e falou assim, eu acho que o caminho é a tecnologia ali. Por que que eu vou estudar tecnologia ou sistema de informação? Você é um ex-aluno, né? Que também já ministrou aulas, hoje trabalha numa empresa aí de desenvolvimento de software. E aí, o que que foi o desafio, assim, como que foi o seu começo aí, tá? Tem como você falar um pouquinho pra gente aí, cara? Cara, no começo ali, aonde eu escolhi foi meio, sei lá, cara. Foi. Espera aí, só um minuto que a caixa dando trabalho aqui. Isso é normal, cara. Você viu a minha aqui também? Cara, o começo em si, ah, na época, acho que a história foi bem legal, cara. Eu saí do ensino médio e não sabia muito o que fazer. Então, com meus 18 anos ali, eu trabalhava na horta, então eu trabalhava no dia a dia ali na roça ali, e via todos meus amigos entrando em faculdade, assim por diante. E falei, cara, o que eu vou fazer? Aí eu lembro que eu gostava de jogar muito. Então, uma das escolhas de escolher sistema de informação foi por causa de computação. Eu era muito curioso. Então, eu ficava jogando Lan House, CS ali na época, né? Então, foi meio no tiro. Então, eu fiquei um ano parado para juntar um dinheirinho aí para conseguir pagar os estudos, né? Que, minha família não conseguia pagar, né? Em si, mas aí eu consegui uma bolsa no final e deu tudo certo. Mas em si eu não sabia o que era realmente o sistema de informação, fui realmente aprender na faculdade. E ali, os anos ali, no começo foi meio desafiador, era algo muito novo para mim. Algoritmos, lógicas, eu não gostava, bem sincero mesmo. Só fui gostar em si lá pro finalzinho mesmo, no terceiro ano, né? Quando eu tive a oportunidade de fazer o estágio. Então, realmente é fazer na prática ali o que a gente conhece no dia a dia, né? Então, com os ensinos dos professores, aí realmente botar a mão na massa foi o diferencial para mim entrar no meio. Isso foi lá no começo de 2012, que eu entrei na faculdade, 2014, que eu fui me interessar com programação. Então, foi bem assim mesmo, Betão. O início, né? Foi realmente 100% da faculdade que me proporcionou esse mundo novo. Então, eu não conhecia. Eu tive interesse realmente pela faculdade ali, que me ensinou a base de tudo ali no começo. Sim, cara, eu lembro, assim, a gente estudou junto, né, fez Uhum. parte do mesmo time, tava nos perrengues aí, eu lembro que na época você tava criando até, era o estágio, né, era o mesmo esquema que a gente tem hoje, que é a criação de um sistema mesmo, para um CNPJ e tudo mais, né, e eu lembro que Isso. você já tava criando alguma coisa já que era bem diferente, né, cara, não sei, que era bem inovador relacionado à parte de exercício, né, algo assim, né? Isso, na época lá, eu gostava de fazer academia, né? Então, havia a oportunidade de criar um sistema ali de gerenciar todo o treinamento físico das pessoas. E ali eu tinha a oportunidade também de criar um aplicativo de celular que fazia esse gerenciamento. Então, tinha duas aplicações, uma aplicação, os profissionais ali gerenciava toda a parte física do aluno, né?
a parte de medidas do aluno, a atividade do dia a dia deles, né? Qual que é o treino do aluno. E os alunos tinham um aplicativo celular que tinha cada um seu usuário e acessava o treinamento do dia, qual que eram as medidas ali. Então, conseguia ver sua evolução na época. Então, foi praticamente duas fases. Uma parte desktop, né? Que era todo o gerenciamento do professor, e o aluno ali na academia tinha todo esse gerenciamento no celular, conseguiria ver qual que era o exercício que tinha que ser feito no dia. Que massa, cara. E tecnologia, cara, eu não lembro o que você usou assim na época. Foi o .NET mesmo? Cara, na época era C Sharp, né? O famoso desktop ali, Windows Forms, né? Na época eu achava muito complexo o Android, cara. Então a gente tinha bagagem ali no C Sharp e falei, caramba, o que eu vou fazer de aplicativo de celular? O Android é muito complexo na época para mim, que eu não gostava, né? Então aí eu fui no meio de estudar a parte de front-end ali, né? Então era web responsivo, né? Então aí foi HTML, CSS, JavaScript, com base responsiva na mão na época ali. Aí eu fiz todo o aplicativo mobile responsivo. Então foi uma forma que eu consegui ter um aplicativo ali de celular. É legal, cara. E aí, sim, questão de primeiro trabalho, assim, Miranda, como que foi o primeiro, assim, o primeiro trampo, tipo, desafiante, assim, cara? Tipo, como que você conseguiu, assim, assimilar? Você já tá, eu não lembro, eu acho que você estava no quarto ano, né? Quando você deu o start aí, né? Já, assim, na área de desenvolvimento mesmo, sabe? Cara, eu acho que não, quando eu finalizei a faculdade, ou seja, foi 4 anos ali, durante 4 anos eu fiz acho que na época em Bebedouro, acho que a maior empresa na época não, né, até hoje talvez, era a Big, né, hoje é a Lynx, e era meu sonho era trabalhar lá, então todo mundo falava bem, toda pessoa que era de sistema de informação trabalhava na Big, todo mundo falava bem. E ali eu fiz 2, 3 entrevistas ali, não passei em nenhuma. Então, cada entrevista dava um desespero, dava um desânimo, né? Porque tô tentando ali e nada, né? Então, foi 3 tentativas ali, 3 não na cara. Aí, acabei a faculdade, 2015. Então, 2015 inteiro, desempregado na área de TI. Aí, eu comecei a estudar. Falei, caramba, eu quero estudar. E comecei a estudar front-end na época. Comecei estudar e falei, cara, vou estudar e só ler e não praticar, para mim não dava muito resultado. Então eu falei, vou criar um blog. Então aí eu criei um blog, então tudo que eu estudava eu colocava nesse blog, que era Dev Infra Dicas, que na época Cara, era o Carminati. isso, eu lembro. Cara, tô louco, hein? Lembro disso aí. Era eu e o Carminati lá e falava de infra, eu falava de dev. Então, tudo que eu estudava, eu jogava no blog, praticava, e foi a época que eu peguei muito conhecimento porque eu praticava. Então, acho que o segredo realmente é você praticar, você entender o conceito, para que serve e aonde é para ser aplicado. E realmente praticar. Então, foi legal, aí, de um ano estudando assim, e aí eu fui ter a oportunidade no meio de 2016, que eu fiz a quarta entrevista na Lynx, aí sim deu certo para entrar na área de trabalho. Tá vendo? Não desistiu, hein? Não, foi, cara, Isso é legal, desanimei cara. bastante vezes, cara, porque, tipo, desempregado, 4, 5 anos estudando Nossa. e não arrumar nenhuma oportunidade de trabalho foi bem desanimador, mas graças a Deus nunca desisti, não. Sim. E é legal, cara, tipo assim, eu já falei pra você várias vezes que assim, cara, você foi um cara que batalhou, que tipo, não é porque você tava trabalhando debaixo de sol que você desistiu e tudo mais, Sim, continuou lutando, foi lá, fez a graduação, né, cara, e você foi estudando e conseguiu fazer uma carreira, né, então, sim, por isso que eu achei tinha até comentado com você que seria legal até você participar desse primeiro episódio, cara, porque eu acho que é algo legal até pra gente se inspirar mesmo. A questão aí de livro, cara, assim, de ficar lendo, eu mesmo me pego às vezes vendo tutorial, faz só o tutorial, ou se não lê, artigo e não coloca em prática, né, cara? Isso é uma dica legal aí, cara. sim, Até de criar mini projetos, né, ou criar o blog aí, sim, como você comentou. Quando você ensina, cara, eu acho que você acaba fixando, né? Porque assim, com quando você certeza. aprendeu, você está escrevendo blog e fazendo novamente ali tudo de novo, você está fixando na sua cabeça que aquilo ali fica gravado aí, você não esquece mais, né, cara? Porque você está fixando aí novamente, né, cara? E aí fora, assim, Sim, comentário que a galera pode participar e tudo mais, né? Com o vídeo, ou até no próprio aí no blog, né, cara? Aí com deixa eu certeza. perguntar pro pessoal. Pessoal, alguém tem alguma pergunta pra fazer Miranda, cara? Pode ficar à vontade, viu? Eu tô falando aqui. Vocês também podem abrir o microfone, cara, o chat, pode perguntar, beleza? Qualquer momento aí que quiser, beleza? É, Beleza, Beto. fica à vontade aí.
Aí, Miranda, eu sei que teve os desafios aí, né, como a gente comentou e tudo mais, né, cara? E aí, assim, naquele momento você já trabalhava, e até você trabalhava num trabalho pesado, cara, e como você conseguia conciliar, sabe, trabalho e estudo, assim, você tinha um método, por exemplo, você tem que estudar 1 hora todo dia, ou não, assim, era, às vezes, pegava um final de semana bruto e estudava, como você conseguia conciliar isso, sabe, trabalho e estudo, assim, no dia a dia, sabe? Aham. Cara, praticamente era tudo, chegava do trampo, já queria estudar, né? Então era das 6 ali da tarde até umas 10 horas eu ficava estudando pra caramba no começo. Começo, acho que o tempo que eu mais estudei na minha vida. Porque depois que eu aprendi, eu acho que eu entendi a lógica. Porque, cara, eu fui entender lógica, acho que no finalzinho do terceiro ano da faculdade, pro quarto, eu fui pôr na prática. Eu não gostava, não entendia. Então foi. Aí eu comecei a gostar, porque eu realmente fiz uma aplicação para uma pessoa usar. Aí eu vi que era muito legal você resolver um problema de alguém, né? Acho que isso é um desafio muito legal, você pegar um problema de alguém e resolver. Acho que esse é o mais desafio na área até hoje. Você ter um problema e conseguir resolver ele. E é bem isso, cara. No começo era todo dia à noite, estudando. E quando eu entrei no meu trabalho ali na Lynx, foi onde eu conheci o Beto. Entrei na equipe do Beto ali, na época. O Beto já tinha anos de carreira já. Ô, louco, que nada. Sim, entrei, eu pensei que eu tava, cara, estudei bastante, tô aqui pronto. Na hora que eu entrei, aí eu vi que o negócio era diferente. Eu vi que tinha muita tecnologia para a gente estudar. Eu vi que eu só estudava front, eu vi que a parte de back-end não era só você saber uma linguagem de programação, que era o C Sharp na época que eu mais dominava. Aí eu vi que, cara, tem arquitetura, tem padrões, tem integrações, tem padrões de comunicação, vários tipos. Eu falei, sistemas conversando entre si. Eu falei, caramba, meu Deus, eu não conheço nada. Aí, o que eu fiz? Eu entrei num projeto que eu tinha que trabalhar tanto a parte de front, né, a parte web, né, e tanto a parte de back-end, que é a parte de prover informação pro front-end. E aí, cara, eu falei, meu Deus, tem que estudar. Aí, é, praticamente eu trabalhava, eu sabia o que eu tinha que fazer no outro dia, eu assinei na época o Alura, que é uma plataforma aí de cursos online. Aí eu vi o Alura, tinha dia que eu ficava até 5 horas da manhã, porque tinha muita coisa para mim ver na época, e para mim aplicar no trabalho. Então foi um puta desafio que em pouco tempo eu aprendi muita coisa e tinha que aprender para o que tinha que fazer no dia a dia. Então foi uns 6 meses ali que, olha, eu dormi pouco, viu? Eu lembro disso aí, cara. Ainda você comentando comigo, eu falei assim, Miranda, você não vai comer lentilha esse ano, não, cara. E ainda pegava uns layouts de um designer, ainda mandando estrutura meio doida, né, Mira? Então, Esse designer, vou te falar, hein, cara. mas cara, é porque, tipo, na época eu não tinha nenhuma referência, não tinha ninguém para conversar sobre o que estudar, né? Então, eu via no artigo, no Google, mas no dia a dia das empresas é diferente. É, Então, a gente não tinha, na época também não tinha muitas pessoas falando sobre quais tecnologias as empresas utilizavam. sim. É, então, Esses quando eu entrei na bons, empresa, sim, então quando eu entrei na empresa de verdade, vi que a vibe era outra, né? Que tinha várias tecnologias, várias coisas que tem que ser feita, né? Ou seja, banco de dados, a gente sabe o básico ali para você manipular o banco, mas quando você entra na empresa, tem que saber mais que o básico, né? às vezes precisa de um É, alguma sim, coisinha ali, né? sim. É questão assim, é igual a gente conversava tal, né? A equipe nova, né? Produto novo, né, Miranda? Todo Sim, mundo aprendendo ao mesmo tempo, então é. Mas foi uma época assim que eu aprendi muito, você voou, né? E, cara, foi uma época assim, acho que formou uma galera muito legal ali na equipe, né, cara? E é nesse momento assim que eu acho que é aquele esquema, né, cara? Mar calmo não faz marinheiro, né? sim, Claro que é loucura, né? Se a gente tem que estudar mesmo, tudo mais, assim, fica corrido, mas isso aí tem lá o longo prazo, né? Uma recompensa ali, né? A questão do tanto da sua carreira quanto questão monetária mesmo, né? Se com a certeza. monetária com certeza é consequência, né? Mas aí questão de carreira mesmo, né? Acho que é, acho que é Bem isso, legal. cara. E só para falar, cara, até meus terceiro colegial ali, cara,
um aluno que gostava de ficar zoando a aula inteira, sabe? Então eu não era muito de estudar, querer estudar. Tipo, eu gostava de matemática ali, português eu não dava a mínima, cara. Então eu era muito zoador, ficava colocando lixo na porta pro professor passar. Então Olha lá, era desse nível, sabe? Então era desse nível, cara. Então foi a faculdade realmente que eu vi a oportunidade ali de ter uma carreira, e aí eu fui atrás do estudo realmente. sim, cara, legal. E acabou montando aí carreira, né, Miranda? Sim, Aí sim. depois acabou casando, né, Miranda? E aí só Aí já fudeu, né? que isso, cara, ô louco. Tô E brincando. tem a filha aí, a cachorrinha, né? Ei, cachorrinha. Tem. Dá trabalho, mas Olha lá, é ó, a bom ter um minha também. cachorro. A minha também. Ih, abriu o portão, já começa, cara. E aí, alguém tem alguma pergunta, gente? Fica à vontade aí, viu? Eles Ali, estão ó. calados, porque normalmente vocês falam bastante, cara. O Marlon mandou no chat aí. Sim. Beleza. Então vamos lá. O Marlon mandou, então, Beto, acredito que muitas pessoas têm essa dúvida, né? E inclusive eu. Vocês que estão inseridos no mercado de trabalho há mais tempo, existe algum padrão palpável sobre o que é um Dev Júnior, Pleno e Sênior? Pode. Essa é boa, hein? Boa, cara. Legal. Pergunta. Pode, Beto? Fica à vontade. Depois eu também dou meu Ah, ponto de vista. tá. Hoje eu acho que entre comunicando com as pessoas assim, tem algumas pessoas que falam que tem dois sênior, né? Dois níveis de você colocar no papel uma pessoa com tempo de carreira, né? Tipo, vai evoluindo com o tempo de carreira, ela entrou na empresa lá, entrou e vai com o tempo, tipo, 10 anos de carreira e virou sênior por causa de tempo de carreira. Então tem esse conceito, e tem outro conceito que a pessoa tem 5 anos de carreira, mas estudou bastante para isso, teve bastante competência ali na parte de estudo e foi aplicando conhecimento, e sim, desenvolveu bastante e virou um sênior por causa de conhecimento. Então tem os dois níveis, né? Experiência, de trabalho também, que conta muito, e, cara, estuda, o conhecimento seu no dia a dia. Na minha opinião, o que é um dev júnior, pleno e sênior ali? Para mim, o primeiro trabalho que você vai fazer, você vai entrar como júnior, correto? E conforme a experiência, conforme os seus estudos, você vai evoluindo dentro da empresa. No caso, você vai criar. Eu acho que o papel de você conseguir subir rápido, um exemplo meu, é você pegar desafios. Então, você pegar alguns projetos, tipo, dependendo também da empresa ali, né? E conseguir resolver esses problemas, conseguir pegar o problema para si e conseguir, sei lá, trabalhar, ter proatividade ali no dia a dia, estudar a comunicação e ser humilde também, que é muito importante. E ali sim você conseguir demonstrar o seu trabalho para as pessoas, e com isso você vai subindo os níveis da empresa. Hoje, antigamente não era bem assim, mas hoje tem empresas que têm vários papéis, né? Como que eu vou virar um dev pleno, um dev sênior? Então, tem algumas empresas que falam assim, você tem que ter no mínimo 2 anos de carreira, tal e tal. Mas não acho isso legal. Acho que é as suas experiências. Então, o que você trabalhou hoje, o que te proporcionou desafios, eu acho que é o mais legal. Quantos desafios você tem? Porque, tipo, você trabalhar 10 anos numa empresa cara, e não tem desafio, quando você for para outra empresa, você pode ter 10 anos de experiência, ser contratado como um sênior, mas você não tem uma vivência do mercado de trabalho, assim, com várias experiências, vários desafios, ou seja, você não vai ter muita opinião do que fazer em outro cenário, só o cenário que você conviveu. Por isso que eu falo, a troca de conhecimento, estudar, aplicar em si, trocar ideia com outras pessoas, network, eu acho que faz também a gente subir o nível ali. Então, na minha visão, tem dois conceitos, um por tempo de casa, né? E o outro por conhecimento, troca de experiência, desafios. Penso que é dessa forma. E você, Beto? Sim, cara, acho que é o mesmo, acho que de acordo também. E a questão, cara, de pleno, sênior e júnior, pelo que eu vi, assim, né, um pouco que vi, o Miranda que você passou por muito mais empresas, né, e acabou aprendendo bem mais aí, é a questão, assim, que depende também de cada empresa como ela trata, né, justamente as skills, né, e aí até depois é uma pergunta que a gente eu vou fazer para você também, Miranda, que eu acho que é algo que também compete muito, sabe, que é a questão das soft skills, né, que a gente muitos fala hoje aí, tá? Claro, conhecimento técnico
e também a questão da soft skill, exemplo, você ter empatia, né? Você saber lidar com as pessoas, saber conversar, compartilhar conhecimento, cara. Então, assim, foi-se o tempo, assim, de ter aquela questão de um cara técnico, ele só fica no computador e fica desenvolvendo aqui e não fala com ninguém, ele não tem que conversar com ninguém, sabe? Assim, as empresas estão cada vez mais atrás de pessoas que conseguem conversar, compartilhar conhecimento, ter empatia com o outro, justamente porque na maioria das vezes é uma equipe entregando o produto, né? Não é um cara só. Então, e aí a questão de ser sênior, pleno e júnior, entra também a questão do e tão pleno e tão sênior ou júnior você tem determinado conhecimento e às vezes outro cara que é um pouco até, né, mais júnior que você, e às vezes em determinada área lá, sei lá, de uma área de negócio, uma área totalmente diferente, o cara é sênior, sabe? Então, para ponderar isso, é até estranho, né, dentro da equipe. Então, normalmente, dentro da equipe, principalmente na equipe que eu tô hoje, eu acredito que o Miranda também, não fica muito explícito isso, quem é o sênior, pleno e o júnior, sabe? Claro, tem a hierarquia, né? As responsabilidades do sênior às vezes é maior, com questão de validação, code review, alguma coisa. Só que assim, os caras fazem o máximo para isso ficar transparente, tá? Justamente para que isso não seja uma hierarquia que vai te deixar você para baixo, tá? Na verdade, é legal quando se iguala tudo, né? E aí isso aí fica só uma nomenclatura e a equipe é autossustentável, sabe? Um aprende com o outro e assim vai, né, Miranda? E eu acho que assim, as equipes hoje em dia tá indo para esse caminho mesmo, assim. Então o quão sênior quanto pleno ou júnior você é em determinada coisa. Em banco de dados, às vezes você pode ser, tá? Mas na questão do pessoal, você tem as skills lá em cima, você consegue conversar com as pessoas, né? Compartilhar e tal. Então, e aí a mesma coisa no front, no back, tá? O Miranda, bem dizer, hoje é um desenvolvedor full stack, né? Que desenvolve front, o back, banco, né, Miranda? E tem ainda soft skill, que é um cara gente boa, a gente tratar, não tem, sabe? Não tem empatia, não vai te falar não para te ensinar algo, então vai ser legal, né? Acho que a minha visão é mais, né, nesse sentido. E claro, você pode começar com o júnior, e aí a carreira é aquela. A gente nunca pode atrelar a carreira à empresa. Eu imagino assim, sabe? Então, igual o Miranda falou, às vezes você fica 10 anos lá, igual, e aí sempre a mesma tecnologia, você poderia ter aprendido outras coisas, e a carreira é o quê? A carreira é sua. A empresa, você presta serviço para ela, claro, ela te dá ali o retorno com o valor e tudo mais, só que é uma troca ali de serviços, né? A carreira é de responsabilidade sua, tá? E eu acho que é isso daí, cara, assim, na minha opinião. Você tem alguma coisa para complementar aí, Miranda? Cara, boa observação, né? Realmente, eu estava comentando de como você pensa em virar de júnior pleno para sênior. Acho que a carreira realmente é experiência, desafios e estudar. Eu acho que tentar buscar mais conhecimento, mas no dia a dia é transparente. Então, no dia a dia de trabalho é transparente, realmente. A gente no convívio das equipes ali, cada um tenta ajudar o outro, compartilha conhecimento e é bem isso. E isso é legal, cara. Isso é um receio que eu tinha mesmo, tá? Até quando eu mudei e tal, né? Mudei recente falei assim, cara, será que é muito evidente isso, sabe? De um sênior chegar e falar assim, cara, você tá fazendo, sabe, cagado. Cara, não existe isso, sabe? É Sim. Muito. Porque se o cara tá no sênior, com certeza ele tá além tanto da parte técnica quanto também na questão de soft skills. Ele sabe tratar a pessoa, ele já sabe compartilhar conhecimento. É difícil o cara que só sabe por só ter o técnico. Isso que. Não sei se você respondeu a pergunta aí, Marla. Muito legal a sua pergunta. E seria, acho que isso daí, cara. Assim, se tem alguma coisa a ponderar, Mira? Cara, bem legal o soft skill, no caso que você comentou. Só puxando um gancho. Hoje o mercado de trabalho. Acho que conhecimento eles já sabem que a pessoa vai ter para estar concorrendo a uma vaga ali, um mínimo ali. E eles veem muito hoje soft skill, ou seja, como você se comunica, como você se comporta em determinada situação. Ou seja, um amigo seu está com um problema, se você vai ajudar, compartilhar conhecimento, ser proativo para tentar ajudar o cara, ter humildade, né? Transparência, eu acho bem legal ter isso, tudo deixar transparente o que está acontecendo no dia a dia. E é bem isso, cara, tentar ajudar as pessoas, tentar ajudar a equipe. Então, a gente não vai pensar em trabalhar para si mesmo, para mim tentar crescer mais que o próximo. Não, a equipe vai crescer. Então, todas as empresas hoje têm essa visão. Então, a equipe vai crescer, não a pessoa em si. Então, tem que ter essa mentalidade. Isso. Cara, foi bem assim, acho que eu entrei na empresa aí, eu acho que ano passado,
A hora que eu entrei, o cara falou assim, cara, você tá aqui pra somar e não tem que ser um herói. Aqui todos são heróis. Aqui todo Legal. mundo compartilha conhecimento e ajuda. Cara, foi muito legal isso. Porque eu vi que ali era todo mundo tava no mesmo patamar, sabe? Na mesma vibe, na mesma pegada para conseguir ajudar a empresa a subir. Então é essa a ideia. É isso Massa, mesmo. cara. Não fica o desenvolvedor rockstar, né, cara? Sim. Então e isso é legal, cara, que elimina um pouco dos medos, né, Miranda? Sim. Porque assim, se eu vou tentar uma vaga de júnior, às vezes pode acontecer, sabe? Eu acho que sim, do mesmo jeito lá, claro, eu entrei lá como pleno, né? Não é sênior e tal. Mas do mesmo jeito que eu fiquei assim, cara, será que esses sêniors vai ser um cara que vai. Só que é da cultura mesmo, né? Da empresa ser Sim. a questão de compartilhar. Será que esses caras vão ser alguns caras que vão me ajudar mesmo? Cara, e com certeza é, sabe? Eu fiquei muito impressionado com isso, então isso elimina um pouco de medo, que assim, se você tá tentando uma vaga como júnior, com certeza vai ter alguém lá que, pô, dificuldade todo mundo vai ter em algum momento, cara, e dependendo, às vezes você pergunta pra um cara, e ele te ajuda, e assim vai, um vai se ajudando, eu acho que no final o produto que é entregue é pela equipe, né, Com então por que certeza. não trabalhar em equipe, eu acho que isso é legal, cara, isso é bem legal aí, e aí isso aí vai ficando cada vez mais forte, né, questão de soft skill e tudo mais, show de bola, Miranda, beleza? Respondeu aí, Marlon. O Marlon até falou ali, ó, opa, perfeito. Se quiser, pode abrir o microfone, viu, Marlon? Se tiver aí, fica à vontade, viu, cara? Não precisa ficar só em chat, não. Beleza, beleza. Pode abrir, cara. Fica à vontade. Opa, mutei aqui. Até a questão aí da soft skill, cara, até agora a gente falou, né, de carreira e tal. Questão de tecnologia, cara, o que você daria de dica, assim, para quem que tá almejando aí uma vaga, seja de júnior, pleno ou sênior, o que o cara teria que estar estudando aí, né, seja... Sei que você pode dar dica de front também, de back, já que você acaba trabalhando com os dois, né, cara? Ou de banco também. O que você daria de dica? Claro, eu sempre falo para eles que tecnologia a gente não pode ficar levantando como bandeira, ó, eu uso só essa e tudo mais, tá? A questão, claro, da evolução, o mercado vai evoluindo e com as tecnologias, e tem a questão também a tecnologia que põe o leite e paga o leite das crianças, né? Então, um exemplo, Com certeza. uma oportunidade, dependendo por causa da tecnologia, eu não vou, sabe? Por Sim. que não? Entendeu? Então, se puder comentar um pouco aí, cara, até de questão de tecnologia, se tiver alguma dica aí de estudo, tá? Compartilhar aí com a gente seria legal. Uhum. No caso ali, acho que eu já trabalhei um pouquinho com back-end, front-end, um pouco de mobile. Acho que mobile eu comecei em 2018 junto com o Beto, né? A gente teve um desafio de criar um aplicativo e recentemente também tenho trabalhado com essa parte de mobile como freelance também. Eu acho que a gente não tem que ser bom nas três vertentes. Eu acho que a gente tem que ter qualidade de vida também. Ou seja, a gente tentar conhecer um pouco de cada uma do dia a dia, mas escolher uma, eu acho. Porque a gente se dedica um pouco mais em uma para mim entrar no meu primeiro trabalho. Eu gosto mais de back-end, então vou estudar um pouco mais focado no back-end. E quando eu entrar na empresa, continuo estudando. Eu gosto de front, também vou estudar um pouquinho de front, mas tipo, tenta focar um pouquinho no ramo que você gosta no começo. Mas é bom variar um pouquinho, né? Conhecer um pouco dos dois, porque vai ter empresa que você vai ter que fazer os dois. Foi o caso nosso lá na Link, a gente fazia tanto back, tanto front. Eu acho que tanto front aí o Beto já fala bastante, né, Beto? Experiente aí bastante na parte de front-end. Que isso. Acho que back-end, o que a gente tem que saber hoje em dia, eu acho como que funciona a comunicação entre serviços. Eu acho que esse é o primeiro passo, você entender como que funciona a comunicação entre o back e a parte do mobile, e não só isso acho que é o principal, mas como que a gente comunica com outros sistemas, né? Um exemplo, pensando hoje eu trabalho em varejo, né? Hoje eu trabalho em sites como Casas Bahia, Ponto Frio e Extra. Então, a gente vai pegar um exemplo. Eu vou fazer um pedido de uma compra lá no site, eu finalizo o meu pedido, aí automaticamente ele fala, ó, o pedido foi finalizado, aguarde a comprovação do pagamento. Então, aí tem essas etapas, né? Então, como que faz essa comunicação? O que tem por trás disso? Então, hoje em dia, a gente separa bastante isso. Então, tem vários serviços, pensando em back-end, cada um tem sua responsabilidade. Então, a gente pensando no site, o site é a vitrine, né, de produto, que você escolhe o produto e compra, e tem uns serviços por trás disso que gerencia esse pedido. Então, a gente tem um serviço que gerencia o status do pedido, tem um serviço que é responsável pelo pagamento.
Então, como que essa comunicação funciona por trás? Eu acho que isso é muito importante para quem tenta entrar no ramo de back-end, entender como que funciona essa comunicação. Hoje eles conhecem a conceito de API, né, Beto? Sim, cara, até inclusive a última aula a gente viu um pouco aí da questão da API, né, com Node, usando o Express e tal, bem assim, a gente vai evoluir mais ela aí, mas tentei passar até para ele já conhecer que isso aí tá sendo usado e é usado, né, cara, tipo, a questão do monolito tá cada vez mais difícil aí de você encontrar, a não ser que seja nos legados, né. Então, quando a gente fala de API, é um tipo de comunicação entre sistemas, né, comunicar a nossa base de dados com a parte de front-end, né? Então, quem tem o conceito, quem provê os dados é o back-end e quem visualiza os dados é o front. Então, essa comunicação é feita em API, né? Então, essa API tem a API provê esses dados para o front, né? Pensando em comunicação, tem dois tipos de comunicação assíncrona, né? E síncrona. Então, com isso, a gente tem dois tipos de comunicação baseado em tecnologias. Quando a gente fala de comunicação síncrona, ou seja, eu faço um pedido eu pergunto para o cara, me dá essa informação e eu vou receber aquela informação em tempo real. Então, isso a gente fala que é síncrono, ou seja, é instantâneo. Eu vou receber aquela informação em tempo real. Se eu solicitei no site que eu quero ver o produto de uma bola no site, eu vou receber aquela informação na hora. Então, isso é uma comunicação assíncrona, né? Então, quando eu tenho aquela informação instantânea. Quando a gente fala de comunicação assíncrona, ou seja, aquela informação não precisa ser comunicada em tempo real, pode ser em paralela com outras informações. Então, eu posso estar consultando o preço, consultando o frete ao mesmo tempo com a interação com o site, né? E puxando esse gatilho, pensando em back-end, a gente tem um conceito muito legal, que eu acho que é legal estudar, que é o conceito de mensageria, que é uma tecnologia que a gente fala que é message broker, corretor de mensagens, né? Que é uma ferramenta de comunicação entre sistemas, mas ele trabalha com uma forma assíncrona, ou seja, eu não preciso processar aquela informação ao mesmo tempo e devolver ela ao mesmo tempo. Eu posso fazer ela em paralelo, e com isso eu ganho performance, né? Então é muito legal vocês entenderem esse conceito de mensageria. Hoje tem dois principais ferramentas, que é o Kafka, Apache Kafka, e o RabbitMQ, que são tecnologias baseadas nesse tipo de comunicação entre sistemas, que é assíncrona, ou seja, eu vou finalizar meu pedido, eu vou falar, agora eu vou processar de pagamento, agora o processo de entender ali com a forma de entrega e assim por diante. Então, pensando no conceito de usuário, assim, eu finalizei a compra, automaticamente eu vou emitir uma mensagem para essa fila, para esse mecanismo de mensageria, e quem estiver escutando, ele vai receber essa informação e processar. Então, vai verificar. Cara, esse pedido aqui tem esses dados de cartão, eu vou ver se esses dados estão ok. Ou seja, o cara já foi emitido lá que ele finalizou a compra e outro serviço em paralelo está fazendo essa comunicação, verificando se aquele cartão de crédito, se aquelas informações são válidas para aprovar. Então, é um tipo de comunicação bem legal para a gente conseguir ter uma alta performance. Imagina 1 milhão de acessos numa aplicação e a gente tem que esperar uma comunicação síncrona, ou seja, vou esperar o pagamento na hora. Então, vai sobrecarregar nosso sistema. Então, é bem legal esse tipo de tecnologia para a parte back-end. Legal, cara. E é legal que é estudo de caso, né, Bruno? Que questão, né? Fico imaginando, imagina a quantidade de pedido em cima de um e-commerce desse, né, cara? Hoje a gente tem uma métrica que por 1 hora é 1 milhão que gera em torno dos sites. 1 milhão a cada 1 hora. Rapaz do céu. Imagina, ou seja, 1 milhão de compras, imagina a quantidade de acessos, né? Exatamente. O cara que às vezes vai e não conclui, né? E tem tudo isso aí, né, também, né? Rapaz do céu. É monstro demais, né, cara? E aí, questão assim de assíncrono, é legal também quando você vê os painéis de AWS, né, do Azure, o serviço tudo assíncrono, né? Você trabalhando ou criando alguma coisa e ele fica lá criando segundo plano e depois dá um retorno, né? Isso é legal também. Com certeza. Né? Isso é bem legal, né, cara? Puxando isso, né? Sim. Docker, né? Acho que o pessoal já conheceu o Docker. Ou não, Beto? Chegaram a ver alguma coisa de Docker, gente? Pelo menos comigo ainda não. Mas pode ser um assunto. A gente teve um recurso na semana. Legal, cara. E a palestra do Docker Swarm. Cara, foi
Foi o Dark, né? Kubernetes é melhor, hein? Foi o Dark que deu o curso. Ah, é legal, cara. Show de bola. Então os caras veio sim, cara. Legal, legal. Kubernetes. Boa, Kubernetes é legal. Então, Docker eu acho que é legal pro dia a dia das pessoas, porque realmente consegue ter nossa ferramenta, ter nossa base de desenvolvimento em qualquer lugar, né? Então, a nossa aplicação não vai funcionar na nossa máquina, vai funcionar em qualquer lugar, né? Então, o Docker praticamente ele vem para gerenciar toda a dependência que um serviço tem que rodar, ou seja, banco de dados, qualquer outra coisa de configuração dentro de containers, né? Então, é bem legal, tanto dev conhecer isso para o dia a dia de trabalho também. Não é um diferencial, tipo, hoje, eu ia falar, não é, tipo, essencial, mas eu acho que tem que conhecer, né? Acho que tem que conhecer um pouquinho ali pro dia a dia. Você quer fazer alguma coisa, Beto? Perguntar alguma coisa? O Danilo quer fazer uma pergunta, cara, Danilo Martim. Pode falar, Danilo. Opa, não, é que o Miranda ele comentou a parte ali, né, que recebem muitas requisições. Até imagino aquele site grande, né, de e-commerce, deve ser uma tonelada imensa de informações. E ele comentou algumas estratégias de mensageria, e são coisas que a gente acaba não vendo muito na faculdade, né? E Sim. Mesmo vendo em videoaulas, você não aplica numa prática com Big Data desse tamanho. Então, eu acho que seria, sabe, um cenário ideal do sênior, explicar um pouco para a gente mais esse mundo ali, por exemplo. Comentou sobre o Kafka, por exemplo. Mas quais os desafios ele enfrenta como um sênior de pegar a infraestrutura que ele atua, daquele site grande, junto com essas dicas de Docker, tudo, dar um exemplo prático para a gente, se for possível. Entendi, vamos lá. Quando a gente vai montar um projeto, antes de montar um projeto, a gente faz um diagrama, uma arquitetura daquele projeto. E com isso a gente consegue até medir qual que é o mínimo de requisições a gente vai conseguir atender o nosso projeto, se for um e-commerce, né? Então, hoje tem vários padrões de arquitetura de projeto, né? É até legal, um livro aí legal para vocês conhecer, né? Que é o Clean Architecture, né? Do Uncle Bob, né? Então, ele fala de vários padrões de projeto, hexagonal, fala de conceitos, que é o DDD, que abordam isso, né? Tem um outro conceito bem legal, que ele fala que é a separação do banco de dados com a parte de leitura do banco, então, separar a escrita e leitura do banco, então isso é um padrão de projeto. Então, hoje é bem legal a gente conhecer esses padrões para o dia a dia a gente conseguir aplicar, ou seja, lembra que eu comentei? É legal conhecer o conceito desses padrões e saber aonde aplicar. E com isso, quando a gente tem um projeto na mão, a gente vai entender aqui, cara, eu conheço o conceito de mensageria, ele cabe aqui na minha mão, nesse cenário que a gente tem, nesse desafio? Então, por isso que é bom a gente conhecer o conceito. Antes eu não ligava muito pro conceito, falar como que ele faz ali. Cara, mas quando você modela um projeto do zero, quando você vai tendo mais experiência, você tem a oportunidade de modelar um projeto, é legal você ter um conceito desse nível de tecnologia, para você conseguir definir qual arquitetura você vai abordar no seu sistema. Só um minuto, pessoal. Tá tocando aqui. A questão aí do... Essa arquitetura que ele comentou é importante mesmo. Sim, cara. Não tem jeito, né? Desculpa aí, pessoal. Então, com base nessas arquiteturas, a gente consegue definir o padrão, qual tecnologia, qual conceito a gente vai conseguir vencer aquele desafio, no caso, né? Eu comentei de mensageria. Esse é um padrão. Lembrando, vocês já falaram de design partners? Então, é um design de software, é um design voltado para problemas que lá atrás vários desenvolvedores enfrentaram, conseguiram demonstrar um padrão, um designer de abordar aquele desafio. Então, hoje é bem legal, vocês conhecerem um pouquinho ali sobre eles. Tem vários design partners, mas você não precisa realmente conhecer todos, mas é legal você conhecer o conceito, sabe? Como você aplicar isso no dia a dia. Igual padrões de código. Então, hoje tem um livro bem legal que é Clean Code, ou seja, código limpo. Como que a gente mantém um código limpo? Como que a gente mantém um código reutilizável? Toda pessoa vai conseguir entender.
conseguir testar o seu código, você ter um código de qualidade. Então, é bem legal esse livro. Então, tem vários, hoje, conceitos que a gente consegue estudar e conseguir aplicar no dia a dia. Igual a mensageria é um padrão de projeto, ele consegue ter esse nível de concorrência de informação de vários sistemas, conseguir processar aquela informação. Então, imagina, eu tenho um sisteminha pequeno, pensando no conceito de mensageria. É o conceito. Eu tenho vários pedacinhos de sistemas que eu consigo processar várias informações ao mesmo tempo. Então, um exemplo, se eu tenho 1 milhão de pedidos, eu tenho vários sisteminhas que vai conseguir processar um a um em paralelo. Ou seja, se eu tiver num conceito síncrono, né? Eu vou ter um sistema só processando vários pedidos. Ou seja, a minha memória, a minha CPU vai aumentar muito. Eu não vou aguentar tanto de pedido no meu serviço. E com isso, ou seja, vai derrubar meu serviço, vai cair meu serviço, e no final vai afetar as vendas. Mas, se eu tiver vários pedacinhos de sistema consumindo várias mensagens em filas, quando a gente pensa em mensageria, a gente trabalha assim. A gente cria, um exemplo, tem um lugar central, a gente consegue enviar vários pedidos nesse lugar. Então, enviou 50 mil pedidos para esse único lugar, ele consegue gerenciar aquele pedido para aqueles sistemas que pode consumir ele em paralelo. Então, eu tenho 50 mil mensagens, e cada sistema que eu estou comentando, ele vai processar essas mensagens em paralelo. Então, com isso a gente tem um conceito de ser um produto escalável, né? Então, eu consigo aumentar o meu recurso, ou seja, por quantidade de serviços processando essas mensagens, né? Acho no começo é um pouco, acho que complexo de falar, não sei se eu consegui explicar um pouco, não sei se eu consegui explicar tão bem isso, mas é só ter essa percepção. Imagina, um serviço processando 1 milhão de informação e vários serviços processando 1 milhão de informação. Qual que vai ser mais rápido? Carga, né? Dividir na carga, né? É o efeito formiguinha, né, Mina? Então, você está balanceando a carga ali entre esses serviços, né? E isso o Docker vem. Quem faz esse balanceamento? É o Docker. Então, o que o Docker faz? Ele pega o meu sistema, que é um só, né? E consegue dividir em vários pedacinhos. Então, por isso que é legal você conhecer o Docker. Então, com isso, ele consegue fazer esse conceito, né? E pensando na nuvem, que por trás é bem transparente para a gente. Então, a nuvem, ele consegue fazer esse gerenciamento para a gente. Consegue gerenciar esses containers, esses pequenos serviços na nuvem, sem a gente se preocupar, né? Então, por isso que é legal você ter serviços na nuvem, você paga por utilização, né? Então, você não tem um trabalho de configurar tudo isso na mão, e ter uma equipe enorme gerenciando isso, né? Então, não sei se eu consegui explicar certinho, mas eu acho que é bem isso. A gente tem que entender os conceitos e conseguir aplicar nos desafios. É bem isso, pessoal. E, ou seja, depois que você aplicou não deu errado, cara, você aprendendo, deu errado por quê? Você tem que conseguir entender por que deu errado e tentar melhorar no próximo. Isso é a experiência, isso que você consegue seu nível de sênior, ou seja, você tentou, errou e vai evoluir e tentando realmente pegar um cenário ideal que você vai conseguir aplicar. Legal, Miranda. Respondeu, Danilo? Tranquilo, cara? Sim. Show de bola, cara. Questão aí até, Miranda, você tocou, que cara, a gente tem que se permitir às vezes errar, né, cara? Sim. É errando que você aprende, né, cara? Porque às vezes, que nem eu mesmo, posso colocar até um caso, sempre fui de me cobrar demais, então errava alguma vez, meu Deus, sabe? Pô, eu acho que não vai dar certo. Cara, e é assim mesmo, o erro faz parte do aprendizado, né? E aí, eu comentei, né? Você vai evoluindo, né? Depois tem uma pergunta do Brunão, mas pode falar, Miranda, fica à vontade. Eu comentei sobre design patterns, né? Foi inventado porque tinha vários problemas que todo mundo errava e não conseguia resolver. Então foi definido esses padrões para conseguir resolver esses problemas, né? Então acho que, ou seja, por que foi definido esses padrões? Porque alguém errou lá atrás. Então é normal, muito normal errar, né? Sim, cara. E é bom errar, porque a gente aprende com o erro, né? Inclusive, cara, eu tava até comentando com eles que eu não sabia, mas o Google, ele mantém um site, cara, com o cemitério das aplicações, que eles tiraram do ar e tudo mais. Acho que é Google Cemetery, tem até um site, aí você consegue ver, tem, inclusive lá tem o Orkut, quando eles compraram e mataram, o Talk, que eu gostava demais, e por que eles mantêm isso, sabe? Não é a cultura, pegar para deixar lá e ser um cemitério, não, é para falar assim, pô, a gente fez algo que deu errado, ou as tecnologias evoluíram, a gente precisou evoluir, só que a gente tem história aqui, né? A gente aprendeu aqui. Então a gente tem uma história aqui e evoluiu com esse cara. Então ele tá ali e a gente evoluiu para algo que vai ser melhor e tudo mais, e foi aprendendo, sabe? Isso é legal mesmo.
O Bruno quer fazer uma pergunta, Brunão? Fica à vontade aí, cara. Beleza, valeu, Beto. Eu tenho uma dúvida que é o seguinte, muita gente que eu conheço, muita gente da sala também, nunca foi dada a oportunidade para trabalhar em qualquer área de dev, sabe? A pessoa tenta 3, 4 anos, a pessoa faz curso, tenta construir alguma coisa, mas nunca dão oportunidade para a pessoa. E aí isso pode desanimar na pessoa, pode fazer a pessoa pensar em mudar de carreira, sabe? Qual a sua opinião sobre isso? Legal, boa pergunta. Legal Bruno, mesmo. eu passei por isso, cara. Como eu comentei, eu tive que fazer 4 entrevistas de emprego, fora as outras, né? Mas para entrar numa empresa de desenvolvimento como Dev Júnior na época lá. Então foi um perrengue. Eu pensei em desistir, desanimei bastante, porque eu tentava, estudava e não conseguia. Cara, e uma hora chegou. Então eu não desisti. E eu falo para vocês, hoje eu acho que a carreira, a área que tem mais oportunidade no ano, no mundo, é a área de TI. Eu vejo, hoje você vê Magalu, 100 mil vagas, empresa de Ribeirão, 100 vagas, Via Varejo, várias vagas. Eu acho que, na época, porque eu tinha pouca oportunidade, porque o conceito, essas vagas eram várias empresas de longe, Franca, São Paulo, no Sul. Então, era difícil você conseguir tentar uma vaga lá fora, porque você vai ter que mudar, ou seja, você vai entrar como não tem experiência e você vai ter que mudar para outra cidade que você não conhece. Talvez isso, no meu caso, eu não queria, no caso. Mas hoje, com uma abordagem de home office, eu acho que vai abrir muita oportunidade com isso. E eu acho que vai ser o boom, eu acho que para a oportunidade. Essa área de home office, eu acho que 2020 vai ter muita oportunidade para as pessoas. E com certeza, eu acho que não. Só dou um conselho, não desistem. Eu acho que essa área, acho não, tenho certeza que é a área mais promissora do ano e daqui 10 anos, viu? Acho que não tem outra área que mais competitiva, mais legal, mais bem paga que a área de nossa. Não é só dev, é agilidade, é área de negócio, é área de QA. Então é toda a área relacionada a TI, banco de dados, DevOps, que é muito legal. DevOps e Agile tá com muita tendência hoje. Então, quem não gosta de desenvolvimento, cara, tem Agile. O que é a agilidade? É você conseguir definir um processo, trabalhar com pessoas, conseguir desenrolar uma equipe, né? Conseguir abraçar uma equipe, ter um senso de urgência da equipe. Então, eu penso que antes, na minha opinião, eu acho que tinha pouca oportunidade, pelo menos no interior, tinha poucas empresas, que agora, como home office, vai dar mais oportunidade para essas chances. Hoje eu trabalho como home office e toda vaga que eu vejo agora é home office. Quase toda vaga é home office. Então, as empresas estão muito já com esse conceito, né? Redução de custo, porque reduz custo realmente nas empresas e consegue contratar pessoas de qualquer lugar do mundo. Então, realmente, na minha época, eu vi isso também, sofri com isso, tive que fazer várias entrevistas, quase desisti, ou seja, com 6 anos de estudo, eu fui conseguir meu primeiro emprego na área. Então, eu fiquei um ano parado, eu acabei a faculdade em 2015 inteiro, fiquei parado, ou seja, quase 2 anos parado para conseguir uma primeira oportunidade. Realmente eu sofri isso, que você comentou, que eu também pensava dessa forma, mas eu acho que tinha poucas empresas. Então eles ficavam selecionando muito mesmo, e talvez da forma errada. Mas eu acho isso. Eu acho que o home office vai abrir muitas porteiras aí pra gente. Isso é até uma questão que eu ia perguntar para você também a respeito de pandemia, o que você imaginava, sabe, Miranda? Então acho que eu também acho que compartilho da visão, assim, que agora eu acho que o nosso quintal ficou do tamanho do infinito, né, cara, para possibilidades, né? E assim, claro, ficava igual a questão que você comentou, em algumas empresas grandes da cidade, e às vezes você ficava meio assim, pô, que jeito que eu vou sair para a região, sendo que eu trabalho aqui, pago a minha faculdade, e aí, né? Se eu for para outro lugar viajar, como que eu vou pagar minha faculdade? Tipo, eu vou ter que transferir faculdade e aí não trabalho. Então, acho que essa questão é... Aí, Brunão, fica à vontade aí, cara. Se quiser perguntar, Cília, não sei se a gente respondeu, o Miranda respondeu aí
a pergunta. Não, respondeu sim. É porque eu tenho a mesma sensação. E tinha também, porque eu acho que o Miranda comentou que ele terminou a faculdade em 2015 e ficou o ano sem conseguir nada, é isso? Ou foi 2016? Foi isso. No final de 2014, né? Então acabei em dezembro de 2014, eu acabei a faculdade, então fiquei 2015 inteiro e só em setembro de 2016, ou seja, fiquei mais de um ano e meio desempregado na área. Então fiquei bastante tempo. É exatamente isso, porque, por exemplo, tem gente aqui da região inteira. Vou falar aqui, por exemplo, o meu exemplo aqui em Bebedouro. Pouquíssimas empresas, e as que procuram, normalmente elas têm preferência por alguém que já conhece ou por alguém mais velho. E aí você acaba sem oportunidade, sabe? Não chega nem a chamar para entrevista, porque, tipo, muitas vezes, eu acho que, pelo que eu também sou novo, faz pouco tempo que eu tô nessa área, mas você fica, pelo menos, eu me sentia, falava, será que eu não sou bom o suficiente? Será que sou eu o problema? Aí depois vocês perguntam, você fala, mas como assim sou eu, sabe? Eles nem me deram oportunidade de nada, de provar o que eu sei, ou de mostrar que tem a capacidade de evoluir, sabe? Eu acho que isso quebra muito pessoa que está ou trocando de área, principalmente a pessoa que está trocando de área, que é a gente mais velha, ou o pessoal que está começando pensando se não escolheu errado porque não está conseguindo. Mas aí a pandemia realmente parece que expandiu muito, porque acho que as empresas perceberam que contratar a gente para home office corta muito custo e acaba tendo, às vezes, até um resultado melhor. A pessoa está num ambiente, às vezes, mais confortável, deixa principalmente questão de horário flexível também, que muita gente prefere. Muita gente gosta de trabalhar à noite, gosta de ficar mais tranquilo durante o dia, porque a noite é mais silêncio, é mais calmo. Entende? Então eu concordo. Eu acho que realmente abriu muita oportunidade para a gente. Aí, pelo menos uma coisa boa no meio a tanta tristeza que passamos esse ano. Sem dúvida. Sem dúvida. E aí, cara, a questão assim, eu acho que agora é momento de portfólio, sabe? Porque assim, questão de experiência, vamos supor, né? Que nem você pega e cara, não, você tem que ter experiência, tem que ter experiência. Cara, dependendo, começa a fazer projeto e é o GitHub que eu comentei com vocês, né? Cara, coloca no GitHub, cria projeto para estudo e coloca lá, sabe? Faz um README bonito, bem explicado, que você mostre que você documentou, sabe, das coisas que você usou, principalmente, por exemplo, você está estudando, por exemplo, o que o Miranda comentou, você vai estudar um pouco de mensageria, tá? Pô, vai lá, cria um projeto de estudo, não precisa ser um monstro de um projeto, né, mas coloca no README lá, ó, isso aqui é um projeto de mensageria que está usando tecnologias X, Y, Z, foi criado dessa forma, como que você faz para subir, foi usado o Docker, cara, só isso pode ser uma forma de você falar assim, eu não tenho experiência, mas eu estudo e tá aqui meus projetos, sabe? Acho que é um negócio legal aí. Não sei se Miranda concorda. Para quem tá o primeiro trampo, sabe? E quando tem essa questão, não, tem que ter experiência, tá, né? Mesmo sendo uma vaga júnior, às vezes aí, beleza? Plenamente, Beto. Realmente é isso aí mesmo. Sabe? E mostrar o que veio, sabe? Cara, é o que eu comento. Às vezes pode acontecer, cara, os processos de RH têm que evoluir muito, e isso eu concordo com o Bruno mesmo, que pode acontecer por causa de um detalhe, o cara te desclassificar, e como que eu avalio uma pessoa em 30 minutos, sabe? Sim. Eu lembro... não tenho capacidade nenhuma para avaliar ninguém, cara, tipo assim, em 30 minutos, sabe? Para uma vaga, então... Isso independente, isso numa vaga que às vezes assim, pode ser uma vaga que não tenha tanto questão requisito técnico. Imagina uma vaga que tem requisito técnico, que às vezes a pessoa que está te avaliando, ela não tem esses requisitos, sabe? Então isso fica difícil. Deve ter comentar que na época o pessoal comentou, porque eu fui selecionado, né? Porque tinha várias pessoas. Eles comentaram por causa do blog, que viu que algumas coisas que eles utilizavam eu estava estudando no blog. Então, realmente foi demonstrar o que eu estava estudando. Foi um diferencial ali para eles terem contratado eu na época. Muito massa, cara. Respondeu aí, Brunão? Mais alguma dúvida, cara? Pode ficar à vontade.
Brunão tá lá? Brunão? Miranda. Cara, questão aí, continuando, vamos ver se o Bruno volta. Ele tá falando no mudo lá, que isso acontece, né, cara? Voltando aí, tá na questão da nossa pauta, cara, tipo, até pra não prolongar muito a questão da nossa conversa, tá bem legal pro sinal, cara. Questão aí, alguém tem mais alguma pergunta, gente? Pode falar, tá? Primeira... Sobre... Só interrompendo, desculpa aí, Beto. Claro. Depois eu vou passar para você uma lista de quais tecnologias que eu acho legal a pessoa conhecer para a carreira, sabe? Não para pegar uma vaga, mas para realmente ter interesse de entrar na carreira e por onde eu começo. Então eu vou fazer uma listinha e depois eu te passo. Show demais. Eu acho que a base realmente é você ter eu comentei o livro lá, o Clean Code. Depois do Clean Code tem um outro padrão, que é o Solid, que são as boas práticas de programação. Ou seja, tanto front, tanto back, não importa, qualquer programação. Clean Code também, qualquer programação, qualquer escrita. Então, esses dois, eu falava, cara, comece com isso. Que ou seja, eu vou saber escrever um código legível, testável, com qualidade. E o Solid vem para isso, você conseguir entender esses padrões e conseguir trabalhar uma solução mais elaborada, mais estruturada, mais bem feita. Então, o Solid vem para isso, agregar isso. Acho bem legal esses dois conceitos, mas depois eu te passo uma lista para você passar para eles aí. Perfeito, cara. Depois eu até subo lá, mando no nosso grupo, subo lá pro portal e a galera consegue pegar lá. Show de bola, cara. Até a questão aí do código, né, cara? Eu lembro do que o João, né, um amigo nosso, ele que sempre comentava. Cara, lembra que você não escreve código para você escreve código para outros programadores, né? Que a galera vai pegar depois para dar manutenção, isso aí vai se manter, né? Show de bola. O Brunão aqui falou, tem mais uma dúvida. Pode ficar à vontade, Bruno. Pode ativar aí, cara. Só avisei no chat para não sair cortando. Que isso, cara. Fica à vontade. Eu tenho mais uma observação. A respeito do Solid, pode me corrigir se eu estiver errado, se eu entendi errado. O Solid, ele é a respeito do princípio de responsabilidade única, não é? Um dos conceitos. Né? É um dos, não é? Isso. Então, mas, por exemplo, eu tive um exemplo disso no meu TCC, em que eu tinha alguns controllers, porque estava em MVC, eu tinha alguns models e alguns controllers. Por exemplo, alguns formulários eram exatamente iguais e tinham exatamente as mesmas validações, mesmas operações, que era tudo relacionado ao usuário, sabe? Então, aí que tá. Eu estava utilizando o princípio do Solid, eu tinha deixado cada um com o seu controller. Mas aí, não sei se foi a maneira que eu entendi que eu entendi errado, mas depois eu passei tudo isso para um controller global, sabe? E aí apontei só as telas em questão para esse controller global, porque elas não podem ser acessadas simultaneamente, o que é importante ressaltar. E aí que tá, isso fere o princípio do Solid ou é válido, sabe? Porque eu realmente não vi a necessidade de eu ter, por exemplo, 3 telas, 3 controllers, sendo que as validações são exatamente iguais e tem as mesmas operações e tudo. Eu preferi deixar no controller global, porque eu achei que ia ser muito mais reaproveitamento. Sim. No caso, o controller era de um contexto, né? Quando eu falo de contexto, é uma informação. No caso, é o usuário, no caso de você, o seu? Isso, nesse caso era de um usuário. Coisa simples, nome, e-mail, telefone, as coisas de sempre. Sim. Quando a gente fala de responsabilidade única, é esse contexto usuário de ser responsável pela sua informação. Você comentou, você separou em 3 camadas com as mesmas validações, ou seja, você está replicando aquela informação em 3 direções. Então, isso é errado, porque se tiver alguma regra que você vai ter que alterar, você vai ter que alterar em 3 pontos, né? Então, o que você fez em deixar ele global ali, não global, tipo, você tem um contexto de categoria, você vai abordar aquele contexto separado, porque ele tem suas regras específicas e assim por diante. Mas, igual você comentou, eu deixei global o contexto de usuário, cara, você fez certo, porque se amanhã o cara de negócio falar, cara, eu tenho que validar o CPF daquele usuário, então você vai trabalhar apenas em um único ponto. Então ele vai ter apenas uma responsabilidade de ter essas validações centralizadas em um único ponto. Então realmente foi o que você fez aí ao certo, centralizar em um único ponto para você não ter que refazer em vários lugares, né? Você realmente reaproveitou seu código, né? Então você não feriu o princípio. No caso de você deixar global ali ao contexto do usuário em si.
Não entendo. Tranquilo, então. Era só realmente essa dúvida, porque eu acho que algumas vezes quando você adota um design pattern, ou nesse caso mais uma regra mesmo, como o Solid, como um conceito, eu acho interessante, porque às vezes pode não definir tão bem até que parte vai esse conceito, sabe? Se ele é inquebrável, se ele é mais flexível, sabe? Para realmente não você tentar adotar a prática sem ferir ela. Eu acho que quando a gente trabalha, tipo, programação, a gente conseguiu entender como que faz tudo, já é um desafio grande já. Aí quando você consegue abordar vários conceitos diferentes, cara, aí dá um boom na cabeça, porque você pensa, será que eu tô fazendo da forma certa? É bem que você comentou. Na época, cara, até hoje, praticamente, eu vou implementar algo, eu penso, cara, será que eu tô abordando o conceito certo? Então é bem isso, cara. E por isso que o legal é compartilhar conhecimento, trocar ideia com outras pessoas e ver a opinião do próximo, sabe? É bem isso. Eu também, até hoje eu tenho isso, cara. Tipo, implementar novo conceito e falar, será que eu implementei certo? Aí eu troco experiência com outras pessoas, aí eu vejo o que a pessoa viveu, o que eu tô pensando, e com isso eu consigo ter uma nova oportunidade ali de abordar uma outra coisa, ou falar, nossa, o que eu fiz tá legal, e assim por diante. É isso mesmo. É legal a gente abordar conceitos, mas fica um pouco mais complexo, realmente, a gente pensa mais. E tem na questão também, né, Miranda? Sim, não sei, né? Você pode me corrigir, mas também tem a questão do design pattern dependendo da aplicação, se ele é aplicável, né? E aí você começa a ver, será que realmente ele encaixa aqui, né? E aí, cara, tem a questão também de se realmente ele se encaixa de forma completa, né? Porque você pode usar partes, né? Assim, eu não sei se eu tô errado, tá? Mas, tipo assim, do que tá adaptando ali pro cenário que você tem, né? Não sei. Seria isso, Miranda? Não sei. Bem Pode isso, cara. Hoje a gente tem, tipo, vários design patterns, mas, cara, você vai só abordar quando tiver o desafio que aborda aquele design, né? Realmente, você não vai precisar abordar toda hora. Sim. Então, realmente, você vai ter que analisar. Por isso que é legal ter o conceito. Você conseguir saber para onde eu vou conseguir aplicar aquele conceito. E aplicando, você consegue entender. Ou seja, e errando, né? Errando, você, cara, não ficou legal aonde eu abordei. E realmente eu vou tentando, praticando, e chegar a um cenário realmente que ficou legal aquela implementação. Show de bola, cara. Mais alguma dúvida, gente? Aí? Ô, Betão, só uma observação, assim. Miranda, boa noite, beleza? Boa noite. Então, assim, eu tive a oportunidade de começar a desenvolver já, sabe? Eu tô de desenvolvedor júnior na empresa, mas eu gostei, tipo assim, uma coisa que eu aprendi bastante foi a humildade que você falou, tipo, a gente saber que a gente está começando e não se achar porque a gente fez algo legal e tal. Isso é legal, o pessoal te reconhece bem na equipe, te abraça bastante, né? E saber também que a equipe sua não é seus adversários, tipo, todo mundo tá ali para se ajudar, todo mundo ali tá no mesmo objetivo. Isso é legal pra caramba que você disse. Eu me identifiquei bastante com a sua história, porque alguns sabem, mas eu era garçom, eu trabalhei em supermercado e, assim, minha mãe e meu pai nunca teve aquela ajuda financeira para me ajudar, então eu sempre tive que. Eu esperei 2 anos antes de começar a faculdade, para poder ter minha renda, um emprego estável, então, assim, me identifiquei bastante com essa história e, tipo, a gente tem que ter aquele jogo de cintura também, né? Em determinada situação, por exemplo, na aplicação da empresa que a gente trabalha, muitas vezes, a gente não pode usar coisa repetitiva, porque isso atrapalha, deixa mais lento, então a gente tem que, mais fácil a gente criar uma função para isso e obter esse recurso sendo consumido durante a página ou em outras páginas, então esses macetes que a gente vai adquirindo, assim, e eu espero muito que o pessoal também possa ter essa experiência que eu tô tendo, sabe? Porque é muito top, e isso enriquece muito, velho. É mais, assim, um comentário que o pessoal saber que é muito enriquecedor. Mesmo que você comece ganhando pouco, mas a riqueza que você ganha, a experiência ali no dia a dia é muito bom. Isso é muito bom.
Valeu, Guilherme. Cara, gostei realmente da sua história também. Cara, é bem legal isso. E realmente a gente não pode desistir, né? Acho que no final de tudo, né? A gente, cara, eu vou abraçar isso, eu gostei disso, eu quero isso para minha carreira e vou atrás para conquistar. Eu nunca desisti. Vai ter desafio? Com certeza vai ter bastante, viu? Acho que o que mais tem é desafio. Mas no final, se a gente abraçar, estudar ali um pouquinho de cada dia, não precisa se matar. Acho que eu nunca fui um cara de estudar muito. Mas quando eu vi que a carreira era uma carreira legal, que eu gostava de fazer aquilo, acho que o ponto que eu mais gostei da carreira é resolver problema. É pegar um desafio e resolver problema. Recentemente eu trabalhei numa fintech, que é uma empresa financeira, e tinha muito problema relacionado a cálculo, né? Cara, foi uma experiência muito legal para mim, que eu tinha várias informações referente a dados de pessoas, de crédito de pessoas, e consegui trabalhar com aquelas informações e provendo aquele desafio da nossa solução para aquilo. Então, acho que isso que engaja, isso que motiva você sempre estudar mais, porque você não está parado com o mesmo cenário. A cada hora é um desafio novo. Então, você não fica estagnado. Então, o próprio serviço, o próprio trabalho te proporciona você evoluir. Então, tipo, automaticamente você está no trampo, no dia a dia, você está evoluindo. Então, isso que é legal, acho, da carreira de TI. Uma coisa que eu aprendi também lá na empresa, assim, uma experiência, é você planejar antes de codar, antes de você desenvolver qualquer item, cara. Planeja, alinha com o cara do comercial, porque às vezes o que está escrito no Esri ou outra plataforma que utiliza lá para acompanhar as atividades, às vezes não fica explícito o que o cara quer. Às vezes está escrevendo que o cara quer uma Ferrari, mas na verdade ele só quer um Fusquinha para funcionar ali por Sim. enquanto, entendeu? E a gente tá imaginando uma Ferrari, então, às vezes se eu ligar pro cara e falar, um minutinho, cara, conversando, eu já sei o que o cara vai querer. E às vezes nem era aquilo que eu tava imaginando. Isso é muito top. Senão é a famosa formiga, a bazuca pra matar a formiga, né? Exato. Isso é legal, mano, se fazer, assim, a gente ter esse feedback com o cara, alinhar isso antes de codar é top. Realmente, é pensar antes de fazer, né? Acho que esse é o principal ponto, né? Analisar o cenário. Sim. Rabiscar um pouco, né, cara? Eu comento sempre com a galera, cara, você não precisa ficar só no computador. É bom ter um caderninho ali com uma caneta, dar uma rabiscada antes, né, Miranda? E vai, cara. Rabisco salva horas, né? Depois fica no automático, né? Mas é bem legal realmente pensar. Eu tinha muita dificuldade com isso, de verdade. Eu assumo isso, cara. Tinha muita dificuldade. Eu achava que, tô sabendo algumas coisinhas, vou conseguir fazer. Depois que eu comecei a identificar o que eu errava, assim, mais, e tentar melhorar, assim, tipo, eu errava muito em tentar adivinhar o que o cara queria, perdia tempo para aquilo, depois não era exatamente aquilo que ele queria. Então, aí eu falei, pô, tem que planejar, tem que ver o que realmente o cara quer. Isso não é muito, sabe? É um minuto, cara, que você tira pra falar com o cara. Isso ajuda muito. Sim, cara, e entra a questão do cara próximo, né? O cliente, né, cara? Desculpa cortar sempre, o Guilherme. Mas é bem a questão. Quem que vai usar? É o cliente, né, cara? Traz o cara pra dentro ali, pergunta, né, cara? O que é a necessidade dele, né? O que ele realmente precisa ali, até porque se você ficar um exemplo, você tem 2 dias pra fazer, né? Você ficar 2 dias pensando e tentando adivinhar, pronto, já foi o período, já foi até o time, né? É isso que acontecia. Às vezes eu perdia metade do meu tempo de entrega tentando adivinhar, e na verdade eu perdia 1 minuto para poder saber o que o cara queria, depois o tempo que eu ganhava era desenvolvendo. Mas é top. Obrigado pela oportunidade aí, pessoal. É isso, cara. Parabéns aí pela história também. Eu não sabia, não, cara. Bem legal. É isso aí. Parabéns, cara. Miranda, até continuando aí, cara, pra gente dar uma encerrada também, até peguei muito tempo aí da sua sexta-feira, cara. Obrigado de novo, viu? Questão assim, do Miranda desenvolvedor. Qual que é o sonho do Miranda hoje, cara, assim, seja de profissão ou até do que você deseja alcançar e tudo mais, cara. E até algumas últimas dicas aí que você quiser colocar pra galera, até se alguém quiser fazer
última pergunta, cara, não fiquem acanhados, vocês viram que o Miranda é bem gente boa, tranquilo, não tem erro, cara. Fiquem à vontade para perguntar, esse momento que é para isso mesmo, sabe? Pra gente compartilhar aí. E eu queria que você comentasse um pouco aí, Miranda, o que é o sonho do Miranda e onde o Miranda quer chegar, cara. Hoje eu gosto muito de trabalhar com desenvolvimento, né? Então, igual o comentário aí, cara, no começo é muito difícil, você não entende, eu não entendia nada. Então, para mim entender, realmente foi uns 3, 4 anos. Para mim entender a lógica, a programação, onde se encaixava o banco de dados, aonde... Então, uma dica já de começo é olhar outros projetos, olhar os Git das pessoas e ver como está sendo feito. Baixar e tentar fuçar. Então, isso no começo me ajudou muito, olhar o que tem hoje feito e fazer, por que o cara fez isso? Por que ele fez dessa forma? E você consegue ver o que o cara usou e entender por que utilizou. Então, uma dica legal aí é ver outros projetos. Então, é bem legal, dá bastante informação para você, até para novos estudos. Cara, eu acho que foi muito rápido a minha crescida no mercado. Acho que em 2 anos, 3 anos eu fui de júnior para sênior. Igual eu comentei, tem duas vertentes, né? Uma, a quantidade de tempo de experiência, e a outra é por conhecimento. E eu acho que no meu caso foi por conhecimento. E por experiências, que a empresa proporcionou vários desafios, e igual eu comentei, os desafios crescem as pessoas. Então, por esses desafios, eu consegui crescer em pouco tempo aí. E depois disso, fui para analista de sistema, e que no final é a mesma coisa, cara, porque você tem que analisar para fazer aquele sistema funcionar. Então, o cara tem um problema, você tem que analisar como que tem que ser feito. Então, hoje, praticamente me considero um analista sênior. Hoje sou focado em back-end, .NET ali, em C Sharp, que é a minha maior skill ali, por experiência. Hoje, porque eu falo do C Sharp, porque o mercado de trabalho está muito grande para C Sharp e está me atendendo hoje, e eu gosto. Trabalhei muito tempo com front-end também, uns 3 anos aí. Até hoje eu trabalho com front-end, né? Faço freelance, mas eu sempre estudo também, então tenho um pouquinho de tempo para estudar a parte de front, porque eu gosto. Eu acho que é muito desafiador você conseguir fazer aquele protótipo virar real. Eu acho muito desafiador isso, então é bem legal. Na minha carreira, realmente, de back-end, o próximo passo tem 2 vertentes, né? Aí você segue para arquiteto, ou seja, tech lead, né? Você gerenciar uma equipe, aí vai para arquiteto, vai para especialista, e tem outra vertente de você não seguir carreira técnica, né? Você seguir carreira gerencial, se você ser a parte de gerente. No meu caso, eu quero seguir a carreira técnica, né? Não quero seguir a parte de gerência. Então, o próximo passo é virar um arquiteto aí, e esse é meu passo de carreira. E aí, no final, virar um especialista aí no contexto de back-end. E como dica, como eu comentei, tentar olhar bastante sistemas aí, olhar e ter umas skills, conversar bastante com outras pessoas também, ter oportunidade aí de trocar ideia. Pode até passar meu contato, Beto, eu sou bem de boa para conversar, gosto de ajudar, porque no início eu só tive ajuda quando eu entrei no mercado de trabalho. Fora disso, era eu e o Google. E o sertão, né, Miranda? Mas antes eu não tinha muito ajuda, era só o Google. E só fui ter ajuda quando entrei no mercado de trabalho. Então, eu gosto de ajudar as pessoas. Então, fui professor também, junto com o Beto, na ITEC. É isso. Então, essas são as dicas. Compartilhar conhecimento. Cara, não ter vergonha de não saber. A ideia é você ter transparência. Cara, não sei isso, você pode me explicar? Cara, não ter medo, você não sabe aquilo. Então, isso é um ponto muito legal no trabalho. Você não ter medo de perguntar, tirar dúvida. Uma coisa que eu acho legal quando você está no mercado de trabalho é você ter um problema e antes de você resolver o problema, você já delega ele para alguma pessoa. Ou seja, você nem tentou fazer e já está perguntando, sabe, como fazer. Então, tipo, você não está indo com a solução, mas você está querendo já a resposta. Isso eu acho, dependendo do cenário, beleza, tem que entregar rápido, mas isso você não está aprendendo. Você não está sendo desafiado. Igual eu comentei, o desafio faz você crescer. Então, igual eu falo, primeiro pesquisa no Google.
cara, tenta você descobrir você o primeiro problema. O Google tem bastante informação, você consegue ler código, entender como que a pessoa conseguiu resolver o problema com o código de outro. Então, pesquisa no Google, tenta quebrar a cabeça primeiro. Não conseguiu, aí sim você vai ter que compartilhar isso com outra pessoa, pedir ajuda. É normal, no começo é muito normal isso, mas eu acho que a dica é primeiro tentar fazer. Então, mesmo que não vai conseguir, tente. Tenta pesquisar, tenta ver alguma solução parecida. E isso que eu acho que eu cresci bastante foi nisso. Tentar fazer primeiro antes de tentar achar a resposta por alguém. Então, essa eu acho que é a principal dica para todo mundo. Tenta fazer primeiro, depois não conseguiu, bateu 2, 3 horas lá e, pode me explicar? E tenta pedir a explicação, não pedir a resposta, sabe? Por que isso? Tenta sempre ser questionador. Mas por que você está mandando fazer isso? Por que aquilo? Que é bem legal, porque a pessoa vai te explicar o conceito, porque ela tem que ser feita daquela forma. Isso daí, eu acho que sempre evoluir nos estudos ali, acho que não perder a vida inteira estudando, ou seja, tem que equilibrar a vida pessoal com o estudo. 1 hora por dia, acho que é bem legal ler coisas diferentes também, não só de tecnologia, para você ter outras skills de outros assuntos. Então, e eu gosto de estudar de final de semana. Então, pego manhã de sábado aí, faço alguns cursos. E na semana, realmente, no dia a dia, é 1 hora por dia. Até durante o trabalho, a gente consegue estudar um pouquinho. Então, no dia a dia, eu não tenho um tempo enorme de estudo. 1 horinha no máximo, lendo algum conteúdo na internet, lendo algum pouquinho de livro. E no final de semana em si, não todo final de semana, mas eu faço um curso diferente, assim por diante. A constância, né, Miranda? Vai somando, né? Vai somando. De pouquinho em pouquinho, daqui a pouco você vai pegando todos os conceitos, a hora que você vê, tá deslanchando, né? Com certeza. E um legal também, acho que é o inglês. Eu venho batalhando bastante tempo aí para o inglês, e eu acho que é um diferencial muito grande aí para quem se planeja em entrar numa grande empresa fora do país. Eu tive a oportunidade da Amazon, não entrei por quê? Por causa do inglês. Então, eu acho que o inglês é muito legal para você conseguir ter uma oportunidade muito grande lá fora, e quem tem esse sonho, né? Então, acho muito legal você ter o inglês também. Sim, cara. E é legal que nem assim, que nem no contexto que eu entrei, cara, na nova empresa, tem uma equipe do Chile, cara, é o espanhol, vai vendo. Então, assim, nunca que eu ia imaginar, cara, que eu ia trabalhar com um time que tivesse pessoas conversando aí, ou falando de negócio, ou de tecnologia em espanhol, sabe? E é bem louco isso, sabe? A questão do espanhol e do inglês é legal. Claro, o inglês primeiro momento, né? Inclusive até nas reuniões tem momento que eles falam inglês ou espanhol, né? Mais inglês também. Mas é o que fica universal, né? Isso é legal mesmo. Boa dica aí, cara. Sim. Miranda, deixa eu só ver aqui, alguém tem mais alguma pergunta, cara? Cara, você pode ficar à vontade, tá? Foi tranquilo. Ver se alguém tem mais alguma pergunta, Miranda. Acho que tranquilo. E se eu falasse bem sincero mesmo, se graças a Deus um dia eu vou ter um filho, se perguntar qual profissão você me recomendaria, eu ia recomendar a TI, pessoal. Realmente é uma profissão muito promissor, que cada dia tá crescendo muito, e eu vejo, cara, daqui 20 anos ela vai estar bombando cada vez mais. E, cara, a gente tá competindo com salários maiores que médico. Então, antigamente qual que era o salário maior de médico? Hoje não, hoje é de TI. Então, cara, não só precisa de salário, mas de qualidade de vida. Hoje a TI, a comunicação com a equipe é muito legal, sabe? Proporciona muito. Então, eu recomendaria a TI por vários motivos. Ou seja, não tem só desenvolvimento, tem várias outras áreas. E eu recomendaria. Eu acho que essa área é muito promissora, e hoje tá ganhando mais que médico, né? Muito amor envolvido, né, Miranda? Bem isso mesmo. muito estudo e amor envolvido. Cara, tem mais 2 perguntas, Miranda, pra gente encerrar aqui. Douglas, né? O Douglas Pontes está perguntando qual tecnologia você usa para desenvolver mobile. Tá? Eu acredito, legal. Não sei se é nos freelance, né? Ou se você está desenvolvendo alguma coisa lá na empresa que você está. O primeiro trabalho que a gente fez em mobile, a gente teve até uma análise de qual tecnologia está utilizando. O Beto participou disso no começo, né, Beto? Lembra? Sim. Lá a gente utilizou o Flutter. Então. Temos um fã aí do Flutter, viu? E hoje, realmente, eu pego freela. Recentemente eu fiz um freela para uma empresa aqui de Ribeirão, uma financeira também. E, cara, faço só em Flutter. É uma tecnologia muito rápida de você aprender, que já
não tem como você falar assim, cara, eu não sei programar. Você pega ela para entender rapidamente, você consegue, e consegue gerar um aplicativo, cara, em uma semana, até menos, em 2 dias você consegue gerar um aplicativo. Então é muito rápido o aprendizado. E em comparações com o Flutter e o React Native, você vê muitos ganhos do Flutter, né? Que o Flutter realmente é 100% nativo, ou seja, ele trabalha com uma enginer de jogos, ou seja, ele não tem no conceito ali, quando você trabalha com React Native, no meio, a gente fala que tem um transpiler, né? Que é onde você o código gerado em JavaScript, você transforma ele na aplicação Android ou Android ou da Apple, né? iPhone. Então, no meio ali, o React Native, ele tem um mecanismo ali que ele faz esse transpiler ainda, que é um motor chamado, esqueci o nome do motor ali, que a gente tem até no navegador, chamado V8, eu acho. Mas já o Flutter, ele converte nativamente, sem nenhum transpiler no meio, para Android, para iPhone. Então, a gente vê vários comparativos que ele é um pouco mais performático, sim. E eu gosto dos dois, mas eu achei muito o Flutter bem rápido de aprender. Então, sou fã do Flutter aí. Foi bem na época, né, Miranda, que tava iniciando o Flutter, a gente meteu a cara, né, cara? E deu super bom, né, cara? Aprendi bastante com você e tal. A gente fez o layout, né? Caramba, cara, foi muito legal mesmo o projeto, né? O Matheus tinha até perguntado qual foi o projeto mais desafiador, né? E uma última aí, tá? Inclusive até do Flutter mesmo. O próprio Matheus, ele perguntou aí o que você usa para gerenciamento de estado no Flutter. E é isso aí. O projeto mais desafiador, acho que teve vários projetos desafiadores. Tanto na primeira empresa, foi na Lynx junto com o Beto, teve vários projetos que era muito legal, muito desafiador. Mas eu acho que o projeto que eu considero mais desafiador, não só por o desafio em si, mas por mexer com dinheiro, foi na fintech que eu trabalhei, que é a financeira, que eu fiz uma aplicação de cobrança. Então, ou seja, a gente tem um projeto que a ideia era você ter uma maquininha, né, de cartão, a gente cobrava o uso dessa maquininha. Então, imagina você fazer um programa para gerar essa cobrança para todos os comerciantes. E, cara, era um fluxo de milhões passando. Então, você gerar uma aplicação que vai cobrar mais de R$1 milhão por mês, bem mais, no dia a dia. Imagina você errar um cálculo aí. Então, para mim, foi um desafio tanto parte técnica e tanto emocional, assim, porque eu tô mexendo com dinheiro. Então, eu achei bem desafiador isso, sabe? Muito massa, cara. E aí a questão do que você chegou a usar para gerenciamento de estado no Flutter? Cara, eu gerei semana passada, não. Acho que no último projeto que eu fiz, eu quis dar um pouco mais de conhecimento no Flutter. Aí eu usei um conceito chamado BLOC, né? Gerenciamento baseado numa camada de negócio e camada de desenvolvimento ali. Não sei se eu traduzi realmente o conceito disso, mas chama BLOC na tradução, né? É um padrão, né? Uma arquitetura de você fazer gerenciamento da camada de negócio com a camada de aplicação. E com isso, acho que eu utilizei ali, acho que foi o Provider, né? Acho que é uma aplicação para gerenciar o estado. Não utilizei nenhum Reducer lá, nada, usei o Provider mesmo, separando a camada de negócio com esse BLOC, que eu achei bem legal. Já ouvi falar desse Mobix. Mas, igual eu comentei, eu achei bem legal separar a camada de negócio ali com esse BLOC. Então, eu curti muito. E eu acho que eu uso. É esse mesmo, o cara falou, eu uso o Block. É isso mesmo. Esse cara mesmo, é bem legal. E eu usei o Provider ali para gerenciar os estados ali. Massa, olha os caras estralando aí no Flutter, velho. Aí Galera. sim. Na época nossa lá era até. A aplicação que a gente fez era até pequena, né, Miranda? Acho que depois aí. Não sei se tinha necessidade, tudo, e depois você acabou trabalhando com uma explicação maior lá, né? Lá a nossa era bem simplona lá, né? Mas não deixou de ser um negócio muito legal, né, cara? E eu acho que, por sinal, tava colocando, acho que no mês passado, em produção lá e tudo mais, viu, Miranda? Legal, cara. Tá lá, Nossa, tá vendo? demorou, mas foi. Lá, demorou, mas foi. Ela deve ter cliente, tudo mais, já tá pilotando e tudo mais. Beleza? Cara, alguém tem mais uma consideração? A gente vai encerrar para até deixar o Miranda curtir a sexta-feira dele aí, né, cara?
Eu acredito que até a gente já tá em meio que num tempo aí, cara. Então, Miranda, gostaria de agradecer, tá, cara, participação. Cara, você tem uma história fera aí, em cima tanto de desenvolvimento, quanto amigo, quanto profissional. Eu sou seu compadre também, né, cara? Então, você pode contar aí comigo também. Obrigado pela participação, viu, cara? História muito legal. Espero que a galera tenha curtido também aí, e compartilhado conhecimento, pra gente ter um momento diferente, que não fica só a parte técnica. Eu acho que é importante a gente conhecer um profissional que tá aí no mercado, até pra trocar ideias, como a gente trocou aí, sabe? Network eu acho que é muito importante. E, claro, cara, a gente tem que estudar bastante, tem que gostar de gente, é a soft skill que a gente comentou, tá? Tenha empatia, seja humilde, cara, compartilhe. Fique com medo de compartilhar as coisas que você aprende, não. E, Miranda, muito obrigado, tá? Até os alunos ainda não saem, tá? Não saiam aí da Calc, depois a gente vai fazer a nossa querida chamada. E, Miranda, muito obrigado, cara, pela participação. Se quiser fazer alguma consideração aí, fica à vontade. E um grande abraço aí, cara. Obrigadão mesmo. Fiquei super feliz com a sua participação, cara. Obrigado eu pela oportunidade aí, Beto. Só completar que dar os parabéns aí para essa iniciativa. Eu queria ter na minha época isso, porque ter pessoas que vivem em um cenário no mercado de trabalho, a vivência é muito legal para quem está começando. E, cara, isso é um diferencial muito grande. Então, parabéns aí por isso. E eu gostaria de ter na minha época, mas parabéns aí, viu? Gostei muito. E essa ideia, cara, traz mais pessoas com várias outras experiências. Cara, que isso é muito legal para quem está começando. Então, é bem legal essa ideia sua. Curti pra caramba. Opa, sem dúvida, cara. Obrigadão, viu? E um abraço, viu, Miranda? Tamo junto.